Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Essa é mais uma reflexão com Emmanuel. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema deste capítulo de número 96 se chama A Coroa. André, qual versículo Emmanuel escolhe para embasar a nossa reflexão aqui de hoje? O versículo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 17. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele. Antes, essa passagem, esse versículo, é antes da crucificação, é no julgamento de Jesus. Então, ali, eles resolvem a debochar, a tratar Jesus com ironia e, através dessa ironia também, já começam ali a flagelar ele. Duda, o que Emmanuel traz para nós nessa reflexão de hoje? Bom, André, Emmanuel vai nos relembrar hoje exatamente este momento que Jesus recebeu como coroa, uma coroa de espinho. Ele fala, Jesus, o maior espírito que pisou aqui na terra, o nosso guia e modelo, recebeu como coroa uma coroa que era de espinhos. Uma coroa que o feriu a cabeça do nosso amado mestre. Então, com isso, o benfeitor hoje está nos chamando a atenção a pensar nesses detalhes, de como era essa coroa que Jesus carregou. A coroa que o mestre carregava, ela era de espinhos. Então, ele está relembrando esse momento vivido por Jesus para nós sabermos que nós, cristãos, não devemos esperar algo muito diferente disso. Que Jesus, ele traz essa coroa de espinho, como um símbolo da coroa terrena, da coroa que a terra tem para nós. Então, ele traz essa simbologia de usar uma coroa de espinho, e é muito significativo esse exemplo que Jesus traz, porque o espinho é a representação do sofrimento que nós teremos aqui na Terra, desse trabalho incessante que faremos aqui na Terra, para que nós possamos, então, alcançarmos a nossa ascensão espiritual. Então, ele traz um alerta para existir mais vigilância da nossa parte, para que a gente esteja vigilante sobre as nossas expectativas. Ele traz aqui que Jesus, apesar de toda a sua grandeza, ele usou uma coroa de espinho. Então, nós estamos esperando, fazendo expectativas erradas quando nós estamos esperando algo mais fácil. Aqui ele traz que muitas vezes nós estamos esperando uma coroa mais carregada de prestígios, estamos esperando um caminho que não tenha muitos obstáculos, um caminho com mais bem-estar, mais reconhecimento dos nossos valores, que temos por obrigações carregados por termos uma fé cristã. Aqueles valores que são como uma obrigação nossa, às vezes nós estamos procurando reconhecimento. E aí Emmanuel traz que esse prestígio que nós estamos procurando, que ele está trazendo aqui, não é prestígio de Jesus. Esse sim, nós deveremos querer sim que Jesus nos prestigie, no sentido de que Jesus se alegre com a nossa obrigação por estarmos fazendo e seguindo o seu caminho. E aí ele traz aqui que esse prestígio que temos buscado, esse reconhecimento, esse caminho mais fácil, é muitas vezes uma pessoa que está ao nosso redor, de todos aqueles que estão à nossa volta.
Nós estamos buscando o reconhecimento da pessoa certa, que é o nosso mestre. Então, ele falou que aqui nesse capítulo, que se nós buscarmos esse prestígio de estranhos, muitas vezes nós vamos nos sentir contrariados, nós vamos nos sentir infelizes, vamos nos sentir perseguidos, e isso traz em nós um sentimento de desânimo, porque a gente está buscando num lugar que é errado, né? Então, estamos criando expectativas erradas que fogem do nosso maior modelo de conduta, né? Nós tivemos aqui na Terra, que é Jesus, que é o nosso Salvador e que nos mostrou do começo ao fim o exemplo. Então, nós não devemos ter expectativas que não sejam pautadas nele, no que ele viveu. Então, ter expectativas que sejam diferentes da que Jesus viveu seria realmente em vão. É inevitável que a gente se aborreça, porque nós devemos ver o que Jesus nos prometeu, o que ele trouxe para nós, e é o modelo de tudo que ele viveu aqui na Terra. André, você tem um exemplo, uma história que possa ilustrar ainda mais essa reflexão aqui para nós hoje? Dessa reflexão de hoje, o que me chamou muita atenção é justamente essa parte da ironia, do escárnio, do deboche que foi feito com Jesus, né? Porque geralmente as pessoas utilizam desse meio do deboche para poder diminuir a outra pessoa. Só que ela faz isso para ela poder se sentir bem. Então, eles vendo que Jesus, naquela oportunidade, ele demonstrava humildade, ele não reagia de maneira violenta, ele aceitava, né? Porque ele aceitou o cálice que Deus preparou para ele. Então, ele sabia o que ele tinha que passar e passou com resignação. Só que as outras pessoas não queriam aceitar isso, elas não aceitaram, e elas queriam cada vez humilhar mais, ser mais violentas, prejudicar mais Jesus. E o deboche na caminhada de Jesus, ele aparece em outros momentos, né? Nós já fizemos uma reflexão aqui anterior, falando, né, exatamente de quando ele estava lá na cruz, e aí a multidão começou a rir da cara dele e falar assim: você não é o Filho de Deus? Então desce daí e salva. Por que você não se salva? Por que você não desce daí? Né? Então ele passou por esse outro deboche. Tem outro também, indireto, mas que também ocorreu, é quando Natanael diz assim, né? Quando falam a respeito de Jesus, né? Mas aí ele fala assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, ele estava menosprezando aonde Jesus tinha, a cidade de Jesus. Ele estava menosprezando, como se diz assim: de lá não nasce nada bom. Aquela cidade lá não vai dar nada que presta. Né? Então ele estava duvidando. E Jesus, ele acaba nos mostrando nesse momento, a coroa de espinhos aqui é uma coisa material. Mas a coroa que a gente consegue observar nesse momento é a coroa da abnegação de Jesus. De saber carregar não só a sua cruz, mas também a sua coroa. Porque assim como ele já nos disse que meu reino não é deste mundo, a coroa que ele também utiliza não é deste mundo. A gente não consegue observar com os olhos materiais essa coroa que Jesus utiliza. Essa coroa de amor, de humildade, de sabedoria. E aí, para poder, assim, quando eu estava estudando aqui, eu me lembrei de querer pesquisar sobre como é que foi o desfecho dos discípulos de Jesus, né? Porque aqui, nessa reflexão de hoje, alguns trabalhadores, alguns seguidores do cristianismo acham que eles vão ter facilidades, que vão ter reconhecimento, que assim que aceitarmos os ensinamentos de Jesus, que todas as pedras sairão do nosso caminho, todos os espinhos serão retirados. Mas não é bem assim que ocorre. Porque aí, cada discípulo teve
a sua morte muito dolorosa, né? Alguns foram crucificados, outros foram martirizados. Judas, ele cometeu suicídio. E aí Matias veio para poder substituir Judas. E Matias foi martirizado também. O único discípulo que não teve uma morte violenta foi João, que ele morreu já idoso. Mas isso não quer dizer que ele não passou por adversidades. Ele foi martirizado também, só que ele não desencarnou nesse martírio que ele sofreu. Então, se os discípulos que conviveram ali, na presença de Jesus, tinham os ensinamentos do Mestre ao vivo, eles não tiveram facilidades, não tiveram as suas cruzes retiradas, nem os seus espinhos tirados, não seremos nós, né, que teremos essa facilidade depois de tanto tempo. Então, saibamos que espinhos surgirão no nosso caminho. E aí, na segunda carta de Paulo à comunidade de Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, ele fala a respeito que ele sente um espinho na carne, que esse espinho incomoda ele o tempo todo. E aí ele vai dizer assim: porque quando estou fraco, aí sou forte. Porque a gente só percebe a força da nossa fé quando a gente sente uma dor mais profunda na nossa alma. Porque é aí que a nossa fé é testada e é aí que a gente percebe uma força que a gente achava que não tinha. E realmente a gente não tinha essa força. Porque a gente não passou por essa adversidade para que a nossa fé adquirisse essa força. E aí, então, essa força em nós, essa força foi construída, ela foi elaborada desse sofrimento. E aqui, esse espinho na carne que Paulo diz que possui, provavelmente é da consciência pesada que ele carrega por toda a perseguição que ele fez antes de conhecer Jesus, da morte de Estevão que ele provocou. Então, isso anda com ele, isso é um espinho que vai caminhar com ele na trajetória dele. Só que com esse espinho, com essa dor, olha o que ele fez, olha o trabalho que ele fez. Quantos espinhos ele não conseguiu retirar de outras pessoas com a própria fé dele, né? Então, é um espinho que cutuca ele, né? Que machuca ele, mas que ele vê, fala, na minha dor eu vou conseguir ajudar o próximo. Duda, qual é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, separei um trecho que Emmanuel traz assim: ao tempo em que o Senhor inaugurou a boa nova entre os homens, os romanos coroavam de rosas, mas legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivo de outra natureza. Ou seja, né, mais uma vez, né, Jesus estava reforçando que não éramos para esperar o caminho fácil, né, assim como toda a trajetória de todos os discípulos, como o André trouxe, houveram muitos espinhos na carne dele. Nós não devemos esperar algo diferente disso, né, devemos esperar esse caminho que vai sim ser doloroso, mas o André trouxe, né, em outras reflexões nós também já trouxemos que essa dor é muito importante para o fortalecimento da nossa fé, para que a gente possa ressignificar essa dor e fazer essa dor, né, que o Emmanuel até trouxe na reflexão passada como uma dor sagrada, uma dor que traz realmente um aprendizado para nós. Então, Jesus não nos prometeu um caminho fácil. Acreditar nisso é desviar de um próprio ensino, de um próprio ensinamento que Jesus trouxe para nós. Então, não devemos acreditar que vai ser uma coroa de rosas, porque a coroa de rosas não faz parte da vida de Jesus, né? Emmanuel traz aqui, né, eram os romanos que usavam, e Jesus nunca prometeu isso para nós. Então, Duda, sim. Você estava falando aí, eu lembrei de uma coisa aqui, porque as mulheres dizem que a dor do parto é uma coisa que é muito forte, é uma dor muito intensa. Mas olha o que essa dor produz.
né? Produz um filho, produz um amor que é muito grande para uma mãe. Então, tem dores que chegam para nós que vai nos mostrar um amor adiante. Então, por exemplo, uma dor na nossa alma pode mostrar para nós que a nossa conduta, o nosso caminho, a nossa caminhada está muito errada, ela está muito equivocada. E essa dor vai nos conduzir a um amor que é o amor do Cristo, de encontrar o amor de Jesus. Exatamente, que bela comparação, André, bela, belíssima. Realmente é a dor que vai trazer a maior esperança da nossa vida, a maior alegria da nossa vida. E ao pensarmos isso, termos isso em mente, a dor é aliviada, o fardo é aliviado. E é uma comparação incrível que você trouxe. Realmente é assim que nós devemos pensar nas nossas dores aqui da vida. Né, que a cada dor, a cada caminho, como você trouxe o parto, né, a cada contração, você sabe que é uma a menos. A gente pensa em uma a menos para que a gente alcance a glória. Então, a cada dor nossa aqui, a gente sabe que nós estamos mais perto de Jesus. Nem que seja um pouquinho, mas os passos são um pouquinho. Devagarzinho que a gente vai chegar lá. Muito bem lembrado. E aí o Emmanuel fala que, né, para a gente não almejar essas coroas rosa, porque e nem mesmo os reconhecimentos, ele trouxe muito aqui na reflexão de hoje, que às vezes ao seguirmos, né, igual eu falei, a gente faz algo bom, a gente quer estar fazendo ali o que Jesus ensinou e a gente quer buscar um reconhecimento, nossa obrigação ele traz. Então, não devemos querer reconhecimento, porque reconhecimentos eles são mundanos, né, então isso faz com que nós afastemos mais de Jesus. Não é o que a gente quer, né? O próprio mestre passou por todas essas dificuldades, apesar de sua soberania. Então, e todo o caminho dele, toda a história, todo o exemplo, cada respiração do mestre, ele estava nos dando um exemplo. Então, ele estava nos preparando, nos fortalecendo e nos ensinou como aguentar também o nosso fardo, né? E Jesus passou por um fardo maior do que qualquer um de nós poderemos passar aqui na Terra. Então, não houve falsas promessas de Jesus, que foi muito verdadeiro conosco, e o que Emmanuel traz aqui para nós é que nós não devemos ser vigilantes, nós devemos estar em vigilância para com nossas expectativas, porque se nós vigiarmos aquilo que nós colocamos no nosso coração, as expectativas que nós tivermos, a vida se torna mais leve. É isso que ele está falando aqui, porque não houve falsas promessas. Então, eu espero vocês na semana que vem para juntos refletirmos o próximo capítulo e Emmanuel continuar aqui com suas belas palavras alimentando o nosso espírito. Na semana que vem, nós vamos refletir o capítulo de 97, que chama Amas o Bastante? Pergunta-lhe terceira vez. Simão, filho de Jonas, ama-me? Esse é um versículo tirado do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Espero todos vocês na semana que vem para ouvirmos aqui o que Emmanuel vai trazer de ensinamento para nós a respeito desse versículo. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Linares. Desejo a vocês uma semana muito abençoada, de muito aprendizado. Fiquem em paz até sábado que vem. Uma boa semana a todos e que assim seja.